Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Evandro e essa é a segunda tentativa que eu estou fazendo de gravar este vídeo. Eu postei até no meu Twitter, tinha um grilo aqui, não sei como ele apareceu, e ele não parava de fazer barulho o vídeo inteiro, então quando eu fui ver o resultado, insuportável, sabe? Então, enfim. Mas vamos lá, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Endurance, do escritor astronauta Scott Kelly. E ele vai contar pra gente toda a experiência que ele passou aí durante um ano. Então, o livro seria Endurance, um ano no espaço. Esse relato foi do período que ele ficou de 2015, né, até março de 2016, quando ele retornou à Terra. E naquela época, até então, era um período mais longo que um astronauta passou aí na Estação Espacial Internacional. Então ele vai relatar pra gente aqui tudo isso, né? Como ele passou, quais foram os desafios, os obstáculos, enfim. É basicamente isso, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência, o que eu achei aí da visão do astronauta, né? Enfim, gente, vamos conversar? Vamos conversar então. Scott Kelly, ele nasceu em Nova Jersey com o irmão dele, Mark, irmão gêmeo, tá? Eles nasceram de uma família tradicional e também bem simples, né? Nesse caso, Mark, que é o irmão gêmeo dele, sempre foi bem aí na escola, tá? Enquanto Scott tinha uma certa dificuldade. Ele vai relatar pra gente não somente o período que ele passou no espaço, ele vai contar pra gente também como foi a vida dele até ele ser astronauta. Então esse livro acaba se tornando uma biografia, né? Uma autobiografia, já que ele está relatando pra gente todos os passos que ele deu até se tornar um astronauta. E ele vai contar pra gente, então, os desafios que ele teve, incluindo aí a escola, já que ele não era um aluno excelente, como o próprio irmão, que seria o Mark, né? Inclusive, eles são muito semelhantes, claro, né? Porque são gêmeos. E uma coisa interessante, eu não diria interessante, eu diria desafiadora para ele, foi quando ele acabou se formando na escola e ele foi buscar, tradicionalmente, como acontece nos Estados Unidos, né? Você vai até lá, até a faculdade, a universidade, para mostrar que você é capaz, né? Para ganhar uma bolsa aí de estudos e tal. E na entrevista, ele relatou lá porque ele merecia ir para aquela universidade e tudo mais, só que ele acabou recebendo aí um não do gestor lá da universidade. Ele até tentou não dizer que ele conseguiria, que ele melhoraria as notas, já que as notas dele eram realmente baixas, mas o gestor acabou dizendo para ele que só estava lá ouvindo ele por consideração ao irmão Mark, que é o irmão dele, né, que tinha ótimas notas. Então ele só estava fazendo um favor para o irmão gêmeo dele, do Scott, porque realmente não daria para ele entrar, mesmo que ele tentasse melhorar, e se ele melhorasse as notas ainda não bateriam. Então foi a primeira pancada que ele recebeu aí na vida, né? Então ele teve que lutar bastante, ele tinha muita dificuldade em matemática, e ele queria aprender de qualquer forma. Então ele foi lá na raça mesmo, aprendendo, reaprendendo, sabe? Até conseguir passar em uma universidade. E foi o que aconteceu. Depois ele conseguiu aí entrar para a Marinha, ele queria ser piloto da aeronáutica, ele conseguiu ser piloto da aeronáutica, ele conseguiu também ser capitão da Marinha, começou também a pilotar. É bem semelhante à vida aí inicial também do Neil Armstrong. E se você não assistiu a resenha que eu fiz sobre a biografia do Neil Armstrong, que é o primeiro homem a pisar na Lua, vou deixar aqui nos cards este vídeo, tá? Então, ele conseguiu, né? Na época ele conheceu a primeira esposa dele, chamada Leslie, a qual ele teve aí
um romancezinho, mas engraçado que quando ele foi tentar se casar, ele pensou até em desistir. Ele queria muito uma família, né? Ele imaginava que uma família supriria todas as necessidades dele. Mas ele refletindo durante o período do casamento, quando eles iam se casar, ele pensou que isso não era tudo. Ele pensou até em desistir, mas não desistiu. Ele casou depois de todo o alvoroço aí que teve com a menina, né? Imagina isso, sair do altar e deixar a moça lá. Não. Ele casou, teve 2 filhas, né? Só que esse casamento não deu certo depois de um tempo. E ele acabou conhecendo uma nova pessoa que é amigo, que é atual amigo, no caso, é a atual esposa do Scott, certo? Então, ele até faz uma homenagem para ela aqui neste livro, né? Tudo mais. A primeira experiência do Scott, ele conta aqui pra gente que foi, na verdade, uma experiência de consertar o telescópio Hubble, né, no espaço. Ele estava muito nervoso, não sabia como ia proceder e tudo mais, só que deu tudo certo, né? Em seguida vieram outras viagens, outros desafios, e ele vai contar aqui pra gente também o período que ele passou aí nesse processo de marinha, piloto, astronauta. Ele vai relatar também coisas tristes, como por exemplo a perda aí de amigos, inclusive pessoas que se formaram com ele na NASA. Não sei se vocês sabem, mas ser astronauta é um risco, né? Você vai pilotar, mas não sabe se volta. Então tem todo esse processo. E o Scott conta pra gente justamente tudo isso aqui neste livro. Bom, a NASA ela decidiu levar um homem ou uma mulher, um astronauta, para passar um ano na Estação Espacial Internacional, depois que a Rússia, né, também fez aí disse que ia colocar um homem, um astronauta, para passar um ano, por questões técnicas. A NASA não queria ficar para trás, né, foi pressionada, e também ela disse, não, vamos colocar também um astronauta lá na Estação Espacial durante o ano, por questões científicas. No caso, seria o objetivo de levar o homem a Marte e se deparar se o corpo humano seria capaz de suportar, quais seriam as consequências do corpo humano durante um ano no espaço, durante um longo período no espaço, né? Porque a viagem da Terra para Marte levaria aí uns 7 meses, né? Então, fora o período que eles vão ficar lá em Marte. Então, seria realmente um ano. E eles queriam saber se o corpo humano suportaria toda essa carga aí de vácuo e tudo mais. Então, o Scott foi selecionado, tá? Mas antes disso, ele vai contar toda a trajetória. E é uma trajetória muito difícil, gente. Não é do nada o cara vai lá ser astronauta, não. Ele vai passar por um processo minucioso. Ele vai contar pra gente detalhes pessoais da vida dele, né? Como isso afetou a família, como isso afetou o casamento dele inicial, como isso afetou também as filhas. Inclusive o Scott ali aparece até na primeira temporada da série Marte, tá? Inclusive, se você não assistiu essa série, dá uma olhadinha, é bem interessante. Eu já falei dela aqui em vídeos passados, mas vale ressaltar novamente, é uma ótima série, porque mistura aí a ficção do que poderia ser a viagem a Marte com depoimentos científicos. E o Scott participa dessa temporada já na Estação Espacial Internacional. Então, vale a pena vocês assistirem. E outra série também interessante seria The First, que conta também todo esse trajeto aí, todo o conflito emocional também das pessoas e o objetivo de chegar a Marte. Se eu não me engano, essa série está disponível no Google Play, então se você tem assinatura, dá uma conferida, tá? Mas voltando aqui, o Scott vai contar pra gente todo esse processo, vai chegar à estação espacial e chegando lá, ele vai contar pra gente curiosidades. Quais são as curiosidades?
Algumas eu vou relatar aqui para vocês que eu achei muito interessante. Uma delas seria aí o nível alto de CO2 que eles têm que consumir lá. O CO2, eu não sou nenhum químico, tá, gente? Mas, assim, pelo que ele explicou pra gente, o CO2 é uma das ferramentas químicas que é utilizado para compartilhar o ar respirável lá na Estação Espacial Internacional. E quando tem muitos astronautas, muitas pessoas na estação, esse CO2 é aumentado. E isso é um ponto negativo, segundo Scott, porque a maioria dos astronautas sentem irritabilidade, sentem irritação nos olhos, sentem dores de cabeça, sabe? E isso incomoda bastante. Esse é um dos pontos aí que a gente já começa a se incomodar, porque ele descreve muito bem isso. Outra coisa que eu achei, olha, assim, sinistra, não diria, diria, sei lá, bizarra, posso dizer, que seria até nojento, sem pensar, será? Mas enfim, seria, na verdade, o consumo de água. Como funciona isso, né? Porque eles não podem simplesmente chegar lá e, sabe, ver uma espaçonave e depositar água lá na estação espacial. Não, até porque os suprimentos que são levados são de meses e meses, né? Eles têm que se virar, né? E o que acontece? Eles tomam água reutilizada da urina. Eles bebem a própria urina. Só que não a urina crua, né, digamos assim. Essa urina é filtrada, a urina de todo mundo é filtrada e é transformada em água. E aí eles bebem essa água, né? Só tem que seja restabelecido novamente a água em uma futura missão de uma sonda para repor aí as coisas essenciais. Em falar em sonda, ele vai falar também pra gente coisas terríveis que aconteceram na estação espacial. Por exemplo, como falei para vocês, as sondas, né, que são enviadas para manter os alimentos, as frutas, inclusive até camundongos eles recebem para fazer aí testes como os mamíferos se comportam. Eu até pensei inocentemente que eles criariam os camundongos, mas não, eles fazem processo de eutanásia. Eles matam os bichinhos, gente. Quem é defensor dos animais não vai gostar nada disso, porque eles realmente vão lá, introduzem a eutanásia e tiram os órgãos dos bichinhos pra ver como é que ficou, sabe? É bem triste, mas enfim. Eles recebem essas sondas meses e meses, só que aconteceram alguns desastres. 3 sondas foram explodidas no espaço, sabe? Perdidas. Então alimentos, roupas, suprimentos foram perdidos durante esse processo. E eles estavam já no período de racionamento. Então imagine só o sufoco, né? Inclusive foi a estreia da SpaceX aqui, em parceria com a NASA, para entregarem aí fizeram uma sonda da SpaceX para entregar os suprimentos à Estação Espacial Internacional e foi a estreia. A primeira sonda deles deu tudo certo, mas uma segunda que eles mandaram explodiu no espaço. Para você que não sabe, a SpaceX é uma empresa tipo NASA, mas privada do bilionário Elon Musk. Tô doido para ver a biografia dele em breve, ler para vocês. Mas enfim, houve aí esses desastres e eles ficaram desesperados, né? Outra coisa interessante também é que ele divide aí, ironicamente, uma parceria entre os Estados Unidos e a Rússia na Estação Espacial Internacional. Então, se você leu Guerra Fria, né, vai sentir essa ironia, né? Porque antes eles brigavam constantemente, até de vez em quando aparece uma notícia de que eles estão se estranhando. Rússia e Estados Unidos querem ser a melhor potência, né? Enfim. E eles estão trabalhando juntos na Estação Espacial Internacional. E o Scott vai falar pra gente, aqui neste livro, como é a parceria entre Estados Unidos e a Rússia. E como são os russos, né? Ele vai contar pra gente que são super gente boa, ele se dá muito bem com os russos, não tem nenhum tipo de problema.
Ele fala também que as pessoas acham os russos frios, e realmente eu também tenho essa impressão, não sei vocês. Acredito que a maioria tem essa impressão, né? Porque o país russo da Rússia é muito severo, não há uma crítica assim ao governo. E até o próprio Scott fala isso também no livro, que os astronautas russos, eles não ousam criticar o governo, não ousam falar nada que, ó, tudo bem aqui, não tem nenhum problema. Eles não ousam falar outro tipo de palavra porque eles podem ser censurados, eles podem sofrer avarias financeiras, né? Então, assim, há realmente essa pressão por parte do governo russo. Mas ele diz que tá tudo bem, tá tudo ótimo, eles trabalham em equipe, e o que ele fala aqui também, que é muito importante, é o trabalho em equipe em ser astronauta. Você não pode ter um atrito, e se tiver um atrito, que resolva logo, porque vocês dependem um do outro, né? Outra coisa que a gente acha molezinha, a gente assistindo assim na TV, né? A gente vendo nos telejornais, que seria a, a função de extraveicular, né? Quando eles saem da Estação Espacial Internacional e vão consertar aí a estação, algum defeito, e a gente vê lá na televisão, né? Eles fora da estação com esse tipo de traje aqui, né? Todo com a capa. E a gente acha que é moleza, né? Mas o Scott fala que é perigosíssimo. Cada momento que eles vão lá fora é um risco à vida deles. Ele fala aqui pra gente que a primeira experiência dele como comandante e fora aí da estação foi tenebrosa. Ele teve muito medo. Inclusive teve que voltar mais 2 vezes para consertar um defeito na estação espacial. E ele relata também aqui o que aconteceu com os russos, que quase um deles se perdeu aí. Então um dos russos ele acabou se soltando da estação espacial, mas a sorte dele foi o painel solar, que ele bateu com os pés no painel solar, e com esse bater teve um impulso para voltar e pegar lá na estação espacial. Ele relata pra gente que se isso não acontecesse e se ele simplesmente fosse embora, né, ninguém conseguiria pegar ele de volta. Então ele ia flutuar eternamente aí no espaço. E não seria uma morte agradável, porque o nível de CO2 iria aumentar, ele ia ficar inconsciente, não seria uma coisa bacana. Então, essa experiência extraveicular é muito, muito complicada, muito difícil. Ele fala pra gente também que a força que eles têm que fazer para manusear o equipamento é muito grande. Inclusive, teve até alguns astronautas que perderam unhas das mãos. Olha, gente, é bem complicado, tá? Como eu falei para vocês, existe essa parceria, né, entre Estados Unidos e Rússia. Então ele foi lançado na Rússia, na Cidade das Estrelas, especificamente, onde tem lá, né, a estação deles terrestre, em solo, que envia aí, já que o ônibus espacial foi encerrado nos Estados Unidos desde 2001 devido a vários acidentes que aconteceram, né? E um deles seria Columbia, né, onde o Scott também perdeu amigos. Esse Columbia, ele sofreu uma reentrada muito severa e acabou explodindo, né? Ele relata pra gente também o quanto é perigoso essa reentrada. É tão perigosa quanto a entrada fora da atmosfera, por exemplo. Existe essa entrada e reentrada na Terra. Saída, reentrada. Entenderam, né, gente? Enfim, houve lá realmente essa reentrada no ônibus espacial e eles explodiram matando 7 astronautas. Inclusive 2 foram amigos pessoais dele, que se formaram com ele na última turma que ele participou, né? Então foi uma cena muito triste. Não somente a Columbia, mas também teve aqui a primeira, que foi o que? A Challenger, né, que aconteceu aí. Houve a primeira professora, e foi a primeira experiência que a NASA teve em levar um civil fora do planeta Terra
infelizmente, ocorreu uma explosão matando não somente a professora, mas também os outros astronautas. Isso na subida, né? Então foi bem intensa. Tem até documentários falando aí em relação, gente, parece que foi ontem isso. É muito sinistro. É muito perigoso. Imaginem só, né? Você do nada tá lá felizão e de repente explode tudo e você perde a sua vida. É bem complicado. Então essas são algumas curiosidades que o Scott fala aqui pra gente. E nesse livro, nessa edição, tem muitas fotos bacanas. Ele vai mostrar pra gente como foi aí, né, o período. Olha só aqui, né? Aqui estão os astronautas. Nós também temos aqui ele em viagem na Rússia, né? Já na Rússia, especificamente na Cidade das Estrelas. Tá aqui eles antes, né, de irem na Soyuz para a Estação Internacional. E aqui eles já na estação. Ele capta também aqui imagens, olha. Inclusive, o irmão dele, Mark, né? Ele também é astronauta. Inclusive, a NASA tentou até levar os dois juntos, mas eles decidiram não fazer isso, porque eles temem que a família perca os dois em algum tipo de acidente, porque pode acontecer, eles são cientes disso. Então, para que a família não perca os dois, eles decidiram que um vai por vez. Quando eles decidiram isso, aconteceu aí o desastre na Colômbia. E o Scott relata pra gente que quase ia para a Colômbia, só não foi por uma questão técnica. Imaginem só, né? E em março de 2016 ele volta para a Terra depois de um ano no espaço. Temos aqui então a imagem dele, ó. Junto aqui nós temos a Soyuz, né? Aterrissando, e aqui ele sendo resgatado. É um livro muito interessante, cheio de detalhes técnicos, detalhes pessoais, e nos traz também uma mensagem muito positiva sobre o nosso planeta, que nós devemos cuidar do nosso planeta, porque no espaço, água, ar, o próprio ar puro que nós respiramos, são coisas vitais, valem mais do que ouro. E ele fala pra gente que nós temos tudo aqui na Terra, que devemos protegê-la, devemos, sabe, cuidar do planeta. Ele fala pra gente que olhando pra Terra, né, aquele globo gigante, ele pensa, poxa, nem parece que tem algum tipo de conflito, né? Lá é tão pacífica por fora, mas a gente percebe que a maldade está nas ações humanas e não no planeta em si. O planeta é tão incrível, tão gigante, tão diverso, né? E a humanidade acaba estragando isso. Mas enfim. Essa experiência é incrível, eu aconselho vocês a assistirem então Marte e The First, que fazem aí muita junção com esse livro. Vocês leiam o livro e assistam essas séries, vale muito a pena, ok? E essa é a recomendação de hoje, gente. Finalmente consegui gravar este vídeo depois do perrengue com o grilo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, o que você achou dessa resenha. Não deixa de se inscrever, de acionar o sininho para toda vez que acontecer algum vídeo novo vocês ficarem sabendo em primeira mão, tá? E compartilha também com os amigos que curtem esse tipo de assunto, né? Esse tipo de leitura, certo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Fiquem bem, tá? Se cuidem e a gente se vê em um próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia de vocês, é muito bom tê-los aqui comigo, tá? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.